motivo, sem nada muito grave. Deixa eu só avisar aqui. Agora não vai dar mais, gente, para avisar. E quais são as principais questões, né, quando a gente pensa nessa questão de não se encontrar, de não estar bem consigo? Quais são os principais problemas de tudo isso? Eita, gente, o negócio do Instagram caiu. Vou voltar no Instagram. Peraí. A gente tem uma série de problemas referentes a não estar bem consigo. Mas deixa eu só ver aqui que caiu tudo aqui, ó. Vou ter que entrar de novo. Voltamos, agora vai dar certo. Tinha dado um BO de internet aqui, já arrumei. Então vamos. Hoje a gente vai falar sobre. E para quem está aqui no YouTube, vamos começar de novo agora. No YouTube eu consigo ler os comentários. Pode comentar, tá tudo certo. Então vamos lá. Deixa eu esperar um pouquinho para o povo entrar. E a gente vai falar hoje sobre o que faz com que algumas mulheres consigam estar bem com elas. Quais são os segredos, os pilares por trás das mulheres que estão bem consigo. Hoje a gente vai trazer um pouco disso, desses pilares. Boa noite, agora sim deu certo. A gente vai trazer esses pilares. Ao final da nossa aula, eu vou dar para vocês quatro pontos objetivos e diretos. O que é necessário fazer, qual o caminho necessário para conseguir estar bem com você, para conseguir estar em paz. Boa noite, Manu. Saudade. Tinha um tempão, gente. A gente perde o tino, né? É muito engraçado isso. A gente perde. Boa noite, Ananda. A gente perde, fica sem fazer. Boa noite, Ju. A gente fica sem fazer live, a gente vai perdendo, né? Então, vamos lá. Boa noite, Eleira, de novo. Gente, olha, vamos começar com o seguinte. Deixa eu colocar o tema. Se alguém quiser colocar um tema aqui, eu fiz. Perder tempo hoje não, a gente já atrasou, caiu a internet, vamos ficar direto aqui. Quais são os principais pilares que fazem com que as mulheres, normalmente 35, 65 anos, consigam viver bem com elas?
por que que essa foi a decisão do tema. Vou trazer várias questões, vocês vão responder se um desses problemas vocês enfrentam. Como a gente está começando, eu vou pedir para vocês apertarem esse aviãozinho que tem aqui embaixo e compartilhar para as mulheres que podem se interessar nesse tema, que podem desfrutar, de alguma forma, aprender algo que possa levá-las a ter mais paz e a lidar bem ou melhor com as suas questões. Existem algumas situações, e vocês vão colocar aqui, e vamos falar se vocês fazem ou não, porque eu já fiz esse teste em off com umas pessoas e, olha, as pessoas quase gabaritaram esse teste. Me fala se você sente que parece que ninguém te vê, parece que você faz muito esforço, mas ninguém reconhece, ninguém dá valor àquilo que você está fazendo. Ou que você já conquistou muita coisa na vida, mas que tem uma necessidade profunda ainda de ser vista, de ser reconhecida, de ser notada, não como a profissional, não como a mãe, mas como um ser humano, mulher que você é e tudo que você faz pelo outro. Eu vou dando os exemplos e vocês vão me dizendo qual dessas frases ou quais dessas situações vocês vivem, e normalmente não são coisas ditas, são coisas que a gente sente e não diz. É aquela dorzinha pela falta de um reconhecimento. Custava elogiar, custava falar, mas não como as suas etiquetas, e sim como a mulher que você é. Boa noite, Marilene. Vamos lá. Outra coisa, é como se tivesse perdido. Sabe aquele sorriso solto, aquela gargalhada solta, o fazer as coisas sem se preocupar com o que vão pensar? Parece que falta esse prazer. É como se tivesse perdido em algum momento esse prazer, essa risada solta, as falas, a sexualidade, as viagens. Falta em algum momento. E aí é um anseio silencioso por uma liberdade, como se você tivesse que fazer escolhas e que elas fossem te dilacerar. Uma outra questão muito forte é uma sensação de necessidade de conexões profundas sem máscaras. É aquela necessidade de, ai, dá vontade de chutar o balde e falar, ou dá vontade de ser quem eu sou. Eu não consigo tal coisa. É como se a gente tivesse sempre que ser um personagem. E um medo misturado com um anseio muito grande de ser quem você é. E hoje vocês vão entender o porquê do medo e por que às vezes é tão difícil se desfazer de máscaras que foram colocadas. Afinal, o reconhecimento ele está muito vinculado à profissional, à mãe, à esposa, às pessoas que você se tornou, e não a quem você é. Então, a gente vai entender um pouquinho por que é tão difícil, muitas vezes, se desprender dessas máscaras. E uma outra dor que é muito frequente é o desejo de ser cuidada, acolhida. Geralmente, vocês são muito boas para cuidar, para se oferecer, para ajudar, tarará, tarará, mas no fundo fica um vazio, né? Hoje eu estava assistindo uma aula, na hora que fecha as portas, vem um vazio às vezes. E quem cuida de mim? Como que cuida de mim? A outra questão muito grande é como se a gente tivesse perdida, sem propósito. Fico buscando algo mais e eu não sei de onde vem. É como se só fazer o que eu faço, realizar o que eu realizo, não é o suficiente, falta um propósito maior. E aí é uma sensação de não ser tão feliz, de faltar algo para ser mais feliz. Me fala aí dessas situações, se vocês vivem, já viveram ou querem curar algumas delas. Anos de terapia para, enfim, ser mais o que sou do que o que performei. A gente vai entender nessa live de hoje, onde a gente vai falar quais são os segredos, né? Ao final, a gente vai entender quais os pilares das mulheres que estão bem com elas, porque
Os desafios, o caos, ele sempre vai existir. Os medos, as inseguranças, o novo e o caos, as dores, as questões da vida. Boa noite, Kátia. Saudade de você também. Isso tudo vai seguir acontecendo. As pessoas não vão mudar e nem tem que mudar. Só que os desafios, os medos, as doenças, os problemas, isso vai seguir acontecendo. Isso não vai deixar de acontecer porque a gente quer viver feliz, em paz e de bem com a gente. E o que que costuma acontecer? Ah, não, mas eu vou estar bem comigo, eu vou estar em paz comigo no momento em que eu arrumar tal trabalho, no momento em que eu fizer a viagem, no momento em que o filho não sei o quê, no momento em que o neto não sei o quê, no momento em que eu emagrecer, no momento em que eu conseguir tal dinheiro. Vai comentando aqui para mim quais desses exemplos todos que eu estou dando faz mais sentido para vocês. Quero ficar bem comigo, a ponto do meu corpo revelar isso. Como você. Coisa boa, Manu. Obrigada. O homem é o ser da falta, da castração. Nunca vamos alcançar a com plenitude. Teleci, espetacular. Mas existe uma forma da gente viver em paz com tudo isso. O nosso cérebro biológico, ele é escasso por natureza. Então, naturalmente, o nosso cérebro funciona na escassez. Ele está voltado para aquilo que falta. Porque para ele, se ele tira o olhar daquilo que falta, ele vai morrer. Basicamente, o nosso corpo fica atento às faltas. Faltou oxigênio, faltou. O que faltou? Está de mais, está de menos. Mas normalmente o corpo está muito atento às faltas. Esse olhar às faltas, ele é um programa arcaico do nosso cérebro. Na verdade, da existência, né, da humanidade. Mas é um programa arcaico. E, e aí a gente foi criando soluções, né? Dentre as soluções que a gente foi buscando não, não, mas eu vou estar bem, eu vou estar feliz, eu vou estar plena, eu vou estar ok comigo no dia que. Coloca aí, em qual dia que você vai conseguir estar bem com você? Escreve e aperta essa setinha e envia para mais mulheres que você conhece. Como a gente vai trazer as causas sistêmicas, as causas biológicas desse não estar bem consigo, dessa desconexão. E ao final vocês vão entender passos objetivos que são necessários, respeitando a mente, o corpo, a alma, para estar bem com você do jeito que é, como é. Tem uma frase de Rumi que é o aceitar o que é como é, ponto. Sem as condicionais. E nas sessões tem hora que eu trago muito essa questão das condicionais. A gente precisa aprender por mais ponto final, até pela nossa paz, principalmente pela nossa paz e pela nossa saúde. Bem mesmo quando eu saí de sobrepeso. Vai lá, gente, comenta aí. Vocês vão estar bem mesmo quando aconteceu o quê? Coloca aí. E aí, temos um monte de problema aqui que acontece na nossa mente. Alguns a gente tem consciência, outros a gente não tem, a gente só reage. Então, quando a gente pega o problema que eu estava citando lá no início, que é a busca do reconhecimento, mas ninguém diz que eu sou boa, mas ninguém reconhece tudo que eu faço para que essas coisas funcionem bem. Ninguém reconhece o meu esforço para que tudo dê certo. Se não fosse tudo o que eu faço, a casa não funcionaria, o escritório não funcionaria, o consultório não funcionaria, a família não funcionaria. Se não fosse tudo isso que eu faço, e ninguém reconhece, e aí vem uma dor quando essa constatação chega. É inevitável, chega uma dor. Chega uma dor, que é a dor do não ser olhada, do não ser reconhecida, do não ser valorizada.
de não ser validada. Grava essa palavra. Porque você está fazendo muito, muito, e ninguém reconhece. Está bem? São fases da vida. Sempre queremos algo, exatamente. Você trouxe na sua frase, Eleida, quase que um dos passos para a gente conseguir viver bem com a gente. Tem um dos passos que ele está escondido aí na sua fala. E aí, o que acontece? Nesses comportamentos, a gente entra em diversos adoecimentos. Burnout, crise de ansiedade, depressão. É possível entrar em dores crônicas ou dores agudas profundas. Fadiga adrenal, enxaqueca, aquela tensão cervical constante. Existe uma série de sintomas que acontecem nessa situação, em que eu não sou reconhecida, em que não está bem, está faltando, eu só vou estar bem, eu só vou ser feliz, nananana. E que, na verdade, tudo isso diz de uma desconexão. Eu estou desconectada de mim. Eu estou desconectada de quem eu sou. Eu estou desconectada dos meus desejos, anseios. Só que a gente não consegue reconectar sem reconhecer que há uma desconexão. Então, começa por aí. A gente precisa reconhecer que há uma desconexão. Bom, qual, Eleida? Me fala. A gente precisa reconhecer que há uma desconexão. E por que é tão difícil reconhecer que há uma desconexão? Porque quem a gente se tornou, que nada mais é do que as máscaras que a gente usou, que funcionaram para que a vida se mantivesse, elas funcionaram. E desapegar delas é como deixar de existir. Boa noite, Camila. Desapegar disso é um deixar de existir. E é a história que eu dava lá da lagartixa, né? Que você anda e tem um vazio a cada passo. Esse desapegar dessas máscaras, olhar separadamente você e os seus comportamentos. Olhar separadamente você e as máscaras que você foi usando em cada relação. E nessas máscaras, muitas delas têm nome, diagnóstico. Muitas têm diagnóstico. E que eles foram incorporados, porque eles foram necessários por muito tempo. Eles foram necessários. E ok, teoricamente deu tudo certo. A princípio, tudo certo. Só que chega um momento que o esforço, e aqui é onde a gente adoece, o esforço para ser quem a gente não é muito grande. E é onde a doença vem. E aqui é o lugar da gente falar: oi, doença, seja bem-vinda. E não sai daqui, eu não suporto esse sintoma, o que eu faço para acabar com ele? É o momento da gente dizer às doenças, aos sintomas, seja bem-vinda. Aqui não é o seu lugar, mas você pode passar por aqui. Porque com a passagem dos sintomas, abre a porta do que está acontecendo. As passagens das dores, a passagem da tristeza, a passagem da depressão, da dor no corpo, das enxaquecas constantes. Esses sintomas, aqui eu estou trazendo mais os físicos, mas existem os sintomas que são os comportamentais. A repetição de um programa que me deixa frustrada. A frustração, ela é um sintoma e ela precisa ter o seu lugar. Oi, frustração. Seja bem-vinda, por enquanto, mas aqui não é o seu lugar de destino. Um divisor de águas foi descobrir que eu tinha síndrome da impostora da boazinha. O despertar da consciência, aí você falou maravilhosamente bem que eu tinha. Ou seja, o sintoma existiu, ele te trouxe para um caminho, você reconheceu e mudou a trajetória. Imagina se eu descubro que eu tenho a síndrome da impostora da boazinha
E eu fico nesse lugar de dor constantemente, porque o outro não me reconhece, porque eu faço tudo pelo outro, porque eu dei a minha vida pelo outro, porque sempre que o outro precisa eu vou estar disponível, mas para mim nunca tem. Imagina se eu paro nesse lugar da dor, o que que acontece com a minha vida? Que é isso que acontece quando a gente nega os sintomas. É isso que acontece quando a gente quer silenciar os sintomas. Eu paro na dor e ela se torna meu novo combustível. Logo, porém, contudo, no entanto, quando eu, oi, impostora, vamos conversar? Eu crio outro caminho. E eu tô achando que até o final da live vocês vão pegar os 4 pontos que vocês já estão trazendo todos eles aí, de uma certa forma, que fazem com que as mulheres, porque o nosso foco é mulher, 35, 65 anos, que é a gente. Na verdade é 40 a mais, mas de vez em quando pegam umas mais novas. O que que essas mulheres fazem? Não tem umas mulheres que você fala, cara, o que faz essa mulher estar plena em meio a essa história? O que que ela toma? Qual remédio que ela toma? Me dá que eu vou tomar uma caixa. E aqui vem um outro pilar importante. Em função de achar que a gente não dá, não consegue lidar com a dor, a gente busca por soluções mágicas, remédios curativos mágicos. Monjaro, Ozempic, Venvance. E aí a lista é infinita. Até o canabidiol ele entra nesse lugar. E isso não diz se o remédio é ruim. Não. O que faz diferença é como que eu coloco esse remédio na minha vida. Se esse remédio se torna o meu salvador, acabou. Eu vou pegar lá a síndrome da boazinha, botar no bolso e ela vai ser a minha arma diária enquanto eu busquei um outro salvador. Vocês estão conseguindo entender a diferença de acolher as coisas, de negar, de tratar efetivamente e de silenciar? Porque aqui mora talvez a chave mestre para as mulheres que precisam conseguir viver em paz, que querem viver em paz com elas, com o peso, com a briga, com o marido, com o filho, com o caos. O caos ele existe, na verdade, o caos ele é precursor da ordem. Se a Tia ainda estiver aqui, meu sonho é um dia bater um papo com a Tia online, gente. A Tia é muito massa para conversar. O caos é precursor da ordem. E o que, que a gente faz na vida? E essa frase sempre foi muito minha. É para evitar confusão. Não vamos evitar confusão? Vamos evitar. Levanta a mão aí, reage aí com a mãozinha quem. Vamos evitar confusão? Quem é do time, é melhor evitar confusão. Quem é do time, evita. Não, não, deixa que eu faço para evitar confusão. Não, não, deixa que eu vou para evitar confusão. Não, é melhor tomar remédio para evitar confusão. Então, levanta a mão aí, reage com a mãozinha. Quem é do time do evitar confusão. Essa é uma das dores que faz com que a gente não consiga viver em paz plena com a gente. E aí a gente está esperando ser aceita, ser reconhecida, receber um elogio, receber o amor do jeito que a gente dá, sanar o sintoma do jeito que a gente deseja, sem escutar, e a gente fica no lugar da espera. Eu comecei falando dos pensamentos da falta, da escassez, que andam de bracinho dado com a espera. A gente fica na espera. A maior parte da sociedade não saiu da dinâmica infância e adolescência. As nossas crises são sair da dinâmica infância e adolescência, que é a espera, que é o passivo.
que é me dar aquilo que eu ainda não tive do meu jeito, e não reconhecer que você está dando do seu jeito e que isso basta. Me conta se até aqui está ficando claro. Acho que caiu a internet aí, né? Me conta se até aqui está ficando claro, vocês estão conseguindo entender. E aí eu vou passar para os 4 pilares das mulheres que ficam bem com elas, mesmo em meio ao caos. E a gente vai entrar em um por um para vocês entenderem. Só comenta se está claro, se entendeu. E aqui vamos lá. Na verdade, eu botei mais de 4. Eu falei 4, mas eu botei mais de 4 pilares. O primeiro pilar, alguém chuta qual é? Qual que é o primeiro pilar para as mulheres que querem viver em paz com elas? Com elas, com o que elas estão vivendo, com a saúde e tudo mais. Chuta aí, Manu. Chuta o primeiro pilar que você acha, com que já falaram e que já deram spoiler. Chuta aí, Kátia. Leni, chuta aí, Vânia, Leida, Camila. Leilani, chuta, chuta, inventa assim. Nossa, eu acho que o pilar é conseguir fazer isso. Eu acho que uma das ações é fazer isso. E isso eu acho que faz diferença. O que vocês acham? Faz diferença. E depois de comentar, aperta o aviãozinho, envia, porque tem mulher precisando saber desses pilares. Para sair dessas dores. Acolher. Acolher. Acolher é o primordial deles. Autoaceitação. Maravilhoso. Mais o quê? Eu vou deixar vocês falarem todos os pontos. Vai, mais. Autoconhecimento. Perfeito. Mas aí eu vou jogar uma pedrinha. Vocês reconhecem que vocês têm um conhecimento, se esforçam para aceitar, se esforçam para acolher, mas às vezes falta amor próprio, às vezes falta. Deixa eu perceber isso. Porque tem hora que chega um ponto, entendi, mas e agora? E cansa, né? Tem hora que cansa. O primeiro passo é exatamente o que vocês disseram, é se conhecer. As mulheres que vivem em paz com elas, elas descobriram quem elas são de verdade e ousaram olhar para elas. A gente vai mergulhar em cada um deles. É descobrir quem se é de verdade. Nossa, a pergunta do mundo, da filosofia é quem sou eu? A gente começa descobrindo quem não sou eu. Agora, a Elaine trouxe a história da boazinha. Mas essas mulheres todas descobriram, não, sou eu. E ousaram enfrentar algumas coisas dentro dela. Algo de extrema importância. Elas se reconectam com a sua fé. E aqui eu não estou falando de religião. E ainda que eu tenha um conceito de religião interessante, que cria divergências mais interessantes. Estou falando de fé. Quais são as suas crenças? Quais são os seus princípios? E o que é princípio? Princípio é o que me sustenta. Aquilo vale para mim, mas vale para você também. Aquilo vale na alegria e vale na tristeza. Aquilo vale para mim e para o pilantra, porque esse é o meu princípio. E uma das formas de se reconectar com ele é voltar à fé. Grande parte das mulheres, nós, né? Estou falando das mulheres, mas incluída no processo, é a dificuldade de confiar. Por quê? Eu faço tudo pelo outro, porque vai que dá ruim e o outro não me ama. Mas eu tô sempre buscando alguma coisa, não consigo ficar parada, porque vai que eu fico sozinha e dói. Na verdade, tem um medo
de achar que não é capaz de lidar com as suas coisas. Só que a máscara construída, os comportamentos, com eles conseguem lidar. Ainda que eles estejam te dando comportamentos e sintomas que não são o que você quer. Os resultados não estão sendo aqueles que a gente deseja, mas é mais seguro. Aqui, morador da confiança, do seguir. E por isso que as mulheres que confiam em si, que vivem em paz, que estão bem, em meio à zona que está acontecendo na vida delas, às vezes, elas têm uma boa relação com Deus e com as suas fés e os seus princípios. Se vocês quiserem, eu até comento o meu conceito de religião hoje em dia, que eu aprendi muitas coisas dos últimos anos para cá. O próximo pilar, todo mundo que passa pelo autoconhecimento precisa muito desse pilar. Até porque se você ousou olhar para a sua história, descobriu quem você é de verdade, em algum momento você teve raiva da sua história. Em algum momento, se fosse diferente, se o meu pai não sei o quê, se a minha mãe, se a minha avó, se o meu filho, se o meu marido, se o meu tataravô, se as pessoas que me traumatizaram, se eu tivesse em outra escola, se a diretora tivesse agido diferente, esse e se fosse diferente, nada mais é do que uma negação da história. E o outro pilar é o se reconciliar com a sua história, que é como é. E aqui entra algo que para mim também é muito forte. Esses dias eu vi um vídeo que é exatamente isso. O seu trauma, a sua história, fez você ser como você é. Enquanto você se odeia ou não se aceita, você não aceita a sua história. Quando você se ama e se aceita, você ama e reconcilia a sua história. Em nenhum momento eu falando, mas a história foi linda. Não, mas ela foi do jeito que ela precisava ser. E esse é o reconciliar com a história das mulheres que conseguem viver em paz, mesmo em meio ao caos. Tá claro esse reconciliar com a sua história? Eu não tenho como honrar uma história que eu não amo. E aqui eu sei que existem histórias muito doloridas de violências, de eu não preciso confiar, mas eu preciso aceitar e aprender com aquilo que me fez ser quem eu sou. E esse é o se reconectar com a sua história. E aí, tem dois outros pilares. Eu falei quatro, mas vocês viram que eu aumentei os pilares, né? Porque agora que eu contei aqui. Tem dois pilares. Um que a Leida falou, que é o pilar de eu entendo. Esse é um momento de frustração, de dor, de culpa, de medo, de tristeza, de luto. Mas eu não sou essa tristeza. Eu não sou esse medo. Eu não sou isso que se apresenta. Eu sou bem mais do que aquilo. Mas eu reconheço. E aí é o acolhimento. É, essas pessoas elas conseguiram entender que elas não são a circunstância. Por que que elas conseguiram compreender? Pela primeira pilar, que elas descobriram quem elas são. E quando a gente não sabe quem a gente é tudo misturado. A gente só consegue impor limite quando eu existo. Caso contrário, é briga, é pá, não tem limite. Tem briga, tem imposição, tem briga, é matar, eu não aceito, pronto, você morre. Eu não aceito, pronto, você sai da minha vida. É assim. Enquanto não tem esse separar você do caos, o caos se torna quem você é e é ferro e fogo.
Você começa a lutar no caos como se estivesse lutando com a sua vida, e não é. Essa é a grande coisa que a gente está perdendo. Como que a gente sustenta isso? Com conversas difíceis, conversas discordantes. Se desidentificar com a emoção, que é passageira, exatamente. Eu ainda vou fazer o livro de novo, O Despertar da Consciência, que ele traz muito esse da gente se tirar essa identificação. São muitas identificações ao longo do tempo. E quem sou eu, além de todas essas identificações? E o último e não menos importante, essas mulheres aprenderam a se priorizar e a se cuidar sem culpa. Essa dói mais para as mães, porque quando você entra no avião, vocês estão carecas de ouvir isso, mas vocês vão ouvir de novo. Você entra no avião, a moça fala assim, ela falou comigo quando eu estava com a Mel, olha, se alguma coisa acontece, a máscara é primeiro para você, depois para o cachorrinho. Por quê? Porque ela não se importa com o cachorrinho, com o filho, com as crianças. Não, ela se importa. Só que você só pode cuidar do outro quando você existe. É simples, assim, é matemático. Por que é tão difícil a gente viver isso? Porque é matemático. Não é matemático? Eu só consigo cuidar da criança quando eu existo. Caso contrário, eu morri, a criança está órfã. Faleceu duas. Porque uma que não se cuidou e não se cuidou, não cuidou de quem era a sua responsabilidade. E por que que isso dói muito nas mães? Graças a Deus eu atendo muitas mães. Ou muitas mulheres que se tornam mães depois. Mas o comum é o meu filho é a minha vida. O meu filho é a minha vida. Escutem uma médica que chama doutora Filó. Ela vai ajudar muito a entender isso. Mas enquanto o seu filho é a sua vida, qual é a sua vida? Porque no dia que o filho adoece, a sua vida adoeceu. E você não tem vida para cuidar da criança doente. É muito, é, é muito matemático, eu entendo a dor. Meu sonho é que as mães que eu atendo tivessem a coragem de gravar vídeos, que elas têm tudo vergonha. A vida muda. Não é assim, pô, não, a vida muda. A vida do casal muda, a vida da criança muda, a vida da família muda quando você se cuida. E a gente não está nem entrando em se cuidar em quesitos esdrúxulos, não. Um se cuidar básico, tomar um banho, tá bem, comer, se vestir, andar na rua, fazer amizades, nutrir amizades. Então, o último e não menos importante tópico é as mulheres que conseguem estar bem com elas, elas aprenderam a se cuidar e se priorizar. Aí, ponto. Escrevam aqui que te limita hoje a estar bem com você. Não é, eu estou mal comigo. Não, mas assim, na sua cabeça poderia estar melhor? O que que te limita? Aí eu vou pegar tudo sobre sobrepeso. Limites até para me reconhecer, preciso dos contornos. Exatamente. E aí, ó, vou casar com o que você falou de sobrepeso. O que é o peso? Contorno. Contorno. É,
Eu estou na fase que eu parei de emagrecer, estabeleci e também não estou fazendo nada. Vou voltar a fazer, tá? Mas nos últimos quase 2 anos, um pouco menos, eu emagreci 30 e poucos quilos. Vou contar isso, vocês vão entender por quê. Antes de eu emagrecer, quando eu estava ali querendo emagrecer, eu comprei um programa. E o programa falava, ou você emagrece X ou o seu dinheiro de volta. Eu não emagreci. Aí eu entrei em contato, claro que assim, minha ideia não era pedir o dinheiro de volta, era um programa que dava muita assistência. E eu falei, olha, não deu. E eu fiz tudo certo. E aí eles me deram assistência, me acompanharam por uma semana para que eu pudesse ou escolher o dinheiro de volta, ou um outro programa. Eu falei, não, eu quero um outro, porque foi um dos programas que eu mais aprendi. Só que eu não emagreci. Para não falar que eu emagreci 2 quilos. E a venda era de 5 a 15 quilos. Essa era a oferta. Enfim, consegui provar que fiz tudo certo, que não emagreci, parará, parará. Ganhei uns produtos a mais, não pedi dinheiro de volta porque o serviço foi entregue. Eu não acho digno isso. Mas ganhei os produtos extras, tá tudo certo. E aí parei. Vocês vão entender. Fica aí que vocês vão entender. Parei. E fiz os Casa de Ferreira Espeta de Pau. Na minha casa, o espeto vai ser de ferreiro. Eu vou precisar usar o que eu sei a meu favor. Porque eu tenho paciente que de uma sessão para outra emagreceu 12 quilos sem fazer dieta. Isso é fato. Fizemos uma sessão, uma orientação, a gente trabalhou micro, reprogramação biológica do Calma. Tchau, vai com Deus, orientações dadas, volta outra pessoa. É você. Menina, desde aquele dia eu só emagreci, eu não mudei nada na minha vida. 12 quilos? Fulana, depois de uma sessão online rápida. Nossa, eu estava aí, ó, há 3 meses na dieta, no exercício, não emagreci 1 grama, emagreci 5 quilos. Enfim, tem casos. Casos. O que eu estou contando? O pilar que é ousar olhar para si e descobrir quem você é, talvez ele belisque ali o top one. Porque a gente não consegue mudar o que a gente não vê. E antes de qualquer quilo, eu aprendi a amar o que era, do jeito que era. Eu aprendi a usar roupas diferentes. Fiz curso de roupa de não sei o quê. Fiz. Comecei a curtir. E não era. E eu emagreci sem fazer dieta. Larguei mão. Falei, olha, eu vou tomar alguns cuidados. Mas eu preciso amar o que eu tenho para hoje. É isso que eu tenho para hoje. Eu não posso rejeitar o que eu tenho para hoje. Enquanto a gente rejeita a nossa história, enquanto a gente rejeita quem a gente é, enquanto a gente rejeita o corpo, enquanto a gente rejeita qualquer coisa, aquilo se apresenta novamente, novamente. Tudo que eu rejeito se apresenta. Como quem está aqui já me conhece há muito tempo, então eu vou ousar falar um pouquinho das heranças, tá? A gente já falou das gestações gemelares, nananana. Aquilo que é rejeitado em 2, 3 gerações anteriores, ela volta. Ela volta num aborto, num marido que repete comportamento, num problema emocional, volta com sintoma. Porque Deus não é bom, Deus castiga. Não, pelo contrário, é pela perfeição. A fim de corrigir algo, eu trago de volta.
para que algo novo possa ser feito. E eu só consigo fazer algo novo quando eu olho e reconheço. Entende, cara? Oi, Jesus, obrigada, Manu. Esses dias eu não ando, mas tá tudo certo. Obrigada. Tá claro. Eu vou resumir os pilares. Eu ia falar outra coisa. Dozerando. Ai! Vou contar, eu contei essa história do peso, né, para vocês entenderem, e vou contar uma história. Vocês conhecem? Alguém aqui conhece uma doença que chama Síndrome de Renault? Vocês conhecem a Síndrome de Renault ou não? Quando vocês respondem da Síndrome de Renault, eu vou resumir os pilares. Pilar um: essas mulheres descobriram quem elas são. Ousaram olhar para elas na dor, na alegria e tudo mais. Essas mulheres se reconectaram com a sua fé e com os seus princípios. Vou explicar o que é Renault. Essas mulheres aprenderam a se priorizar sem culpa e sem o medo do julgamento. Elas entenderam que existem momentos na vida e que elas não são aqueles momentos. Isso, os pilares. Ok. Anotem. Eu vou deixar uma caixinha de pergunta. Bota lá, que agora eu vou voltar a fazer live semanal. Então me ajuda aí, dá apoio moral. Compartilha, que eu vou voltar a fazer live semanal. Ponto. O que é síndrome de Renault e como que isso. Esse eu vou conseguir a pessoa gravar um vídeo para vocês. Como que uma doença traz um padrão de um sistema familiar. É das extremidades com dificuldade de circulação. O que é síndrome de Renault? No frio, a pessoa começa a ficar com mãos, nariz, às vezes com as extremidades, elas começam a ficar brancas, avermelhadas e roxas. Tira sangue. Oi, Beth, saudade de você. Sai sangue. Assim, o sangue não chega nessas extremidades e começa a ficar tudo roxinho. E é preciso aquecer. Só no frio que isso acontece. Na maioria das vezes, isso não acontece na água gelada, não. Geralmente é no tempo frio. Eu posso até contar a causa para você. É isso. Qual que é o tratamento? Geralmente, se é uma doença autoimune, qual que é o tratamento? Nesse caso dessa paciente, o tratamento era toma um copo de vinho, porque ela já estava com quase 80 anos e nada melhorava, porque a síndrome de Renault é muito difícil de melhorar. O tratamento é toma esquenta, liga um aquecedor. Esse é o tratamento. Se existir um fator autoimune, trata o fator autoimune. Esse é o tratamento. Tá? Ok. Um dia, sentei para olhar a grade familiar. E tô eu, fuçando, que é fulano, ciclano, nananana, história, 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 4 horas, muito mais de 4 horas, 6 horas de investigação. Pá, 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 pega documento, descobre isso, descobre aquilo, pergunta para fulano, né, chora, ri, e aí eu escuto uma fofoca que diz assim, fulano suicidou. Eu falei, peraí, volta. Como é essa história? Aí eu não pode falar isso, né? Senão dá. Enfim. Aí eu falei, me conta essa história. Aí ela me contou a história. Fulana, que estava na mesma grade familiar da paciente, né? Tirou a própria vida. Tem todo um contexto, tá, gente? É porque eu queria contar muita história toda, mas aí é entrar numas. É difícil, assim, mas enfim. Tirou a própria vida. E a fofoca, por isso que toda vez que eu trabalho grade familiar, eu falo, gente, escuta a fofoca sistêmica. Tem uma fofoquinha, assim, tudo tem uma fofoquinha. A fofoca ninguém sabe ao certo, mas parece que ela deixou uma carta pedindo para ser enterrada de noiva, porque se ela não podia casar com o amor da vida dela, ela não ia casar com ninguém. E a mãe dela chutou a lata do negócio que ela botou no nariz para tirar a própria. Deixa eu te falar. Nessa hora eu arrepiei inteira.
Eu falei, qual que é o nome da fulana? Ah, é engraçado, você tem esse nome no seu nome. 3 gerações anteriores. Tá? Ela tinha o nome da fulana no nome dela. Qual que é o seu histórico com casamento? Não, eu fui muito feliz no meu casamento. Tá. Quando você era jovem? Eu não pude casar com o amor da minha vida porque a família dele era a mesma história da mulher. Mas eu amei o cara. Não, eu não estou discutindo, eu acredito que você amou. Só preciso entender o que está sendo repetido. E fui ver uma série de repetição. Com quantos anos? Começou o Renault? Na mesma idade que a fulaninha. Foi-se. Dentro das fofocas, a gente, nem tudo a gente tinha documento. Ah, entendi. Aonde que é pior? Ah, no nariz. Entendi. Juro para vocês. Tudo bem, foram 6 horas. Foi um trem muito louco para chegar nessa história. Chegamos. Expliquei, olha, isso aqui tem a ver com o seu Renault. Expliquei toda a história. Essa é a causa do Renault. Somado a isso, fiz as outras que a gente chama de repetição de padrão, que foram todas. É isso. Ali e agora. Eu falei, não, agora nada, tô só te contando, vai com Deus. Pode ser que seu corpo libere isso, seja bastante. 2 meses depois, 2 meses, mais meses depois, enfim, é uma pessoa que eu convivia. Nunca mais perguntei, a gente nunca mais. Até hoje, essa pessoa encontra com todo mundo e fala: Você acredita que Nelis curou meu irmão? Só que, enfim, a pessoa não sabe explicar exatamente a técnica. Por isso que essa pessoa eu vou conseguir que ela grave para vocês. Hoje, essa pessoa mora num lugar alto, frio, com vento gelado. Nunca mais tomou um copo de vinho para tirar o roxinho, porque ela nunca mais ficou roxa. O que eu estou contando essa história? Porque também tem o fator das heranças. A gente também não pode ignorar as heranças. E aquilo que foi negado, porque claramente na fala, essa história ela é negada. Não, não, isso é segredo. Essa história só entrou no quesito da fofoca. Isso era negado, isso voltou em sintoma. No dia que a gente escutou o sintoma foi liberado. Vocês conseguem ver o quanto é lindo e maravilhoso o sintoma? E por que que dessa forma fica mais fácil de refazer a amizade com a sua história? Me fala aí, está claro. Eu conto um caso, eu começo a lembrar outros, né? Mas enfim, ponto. Né? Vamos aprender para o ponto final. Ficou claro, entendeu? Dúvidas, afins? Essas mulheres que vivem bem com elas, que estão em paz, elas não estão esperando um dia perfeito. Elas não estão esperando estar magras. Elas não estão esperando o dia de saúde plena. Elas não estão esperando ter pais perfeitos, filhos perfeitos, namorados perfeitos, maridos perfeitos. Elas exercitam, dentro dos seus princípios, olhar para o que é como é, sabendo que eu e o meio, eu e a história, o caos, eu e a desconexão, eu e. Como elas se reconectam com sua fé, então tem Deus, eu e. Não é tudo junto, mais misturado. Me fala se entendeu, se ficou claro, o que vocês acharam, se correspondeu à expectativa. Eu tenho que aprender para o ponto final, senão eu vou dar mais 335 mil exemplos. E depois eu vou finalizar assim que vocês responderem e vou colocar na caixa. A live não fica salva, tá, gente? As lives semanais não vão ficar salvas. Vou colocar lá nos stories uma caixinha de pergunta, coloca tudo que vier na sua cabeça lá, até para ajudar o tema da próxima semana. Aí, assim, vem na minha cabeça, não sei se faz sentido para vocês, estou esperando vocês responderem, tá? É um tema. Lembra que eu comecei a falar aqui, ó, das principais dores, né?
Faço tudo, tenho tudo, já realizei, nananana, mas quer saber? No fundo, ninguém me nota. Essa situação, que é a validação, ela pode ser um bom tema, porque a gente não aprendeu a validar a si os nossos sucessos. Me conta, gente, o que vocês acharam da live. Escreve aí para eu saber, para eu poder ver se eu continuo fazendo, se eu paro de novo, porque a gente não aprendeu a validar, entendeu? A gente precisa treinar. E essa busca de validação externa, aqui cabe um universo de coisas. Que é uma prova recente de uma paciente que eu morri de rir. Esses dias eu mandei um áudio para ela fazer. Olha, fulana, faz esse áudio, ele vai melhorar a dor, certo? Nelise, esse áudio não está funcionando. Eu não estou me conectando com ele. Tá bom, me conta o que aconteceu. E aí eu já tenho as manhas de dar o tempo, né? Passei uns dias, me conta o que aconteceu, que esse áudio não funcionou para você. Ô, gente, eu estou contando história, esperando vocês responderem o que vocês acharam da live, se correspondeu ou não à expectativa, se fez sentido ou não. Estou esperando. Aí a fulana me responde, falou, eu vou nem falar, não vou dar nome, não. Não funcionou. Só que eu descobri isso da minha adolescência, esse negócio vem na minha cabeça. Tem uns dias aí que a dor, ela na parte tal do corpo, ela não tem aparecido. Mas qual que é a fala? Eu tô tendo dor em outro lugar. Fica, calma, pai, respira. Se a dor da mão passou, a gente vai cuidar do ombro agora. Mas a dor da mão passou. E você teve clareza? A gente está acostumado com a falta, com a escassez, com a dor, com o problema. Quando na vida que você já viu um áudio, remédio nenhum, melhorar uma dor física na mão e te dar clareza de onde vem um comportamento que você está querendo mudar, olha que lindo. Mas aonde que está a atenção? Mas a dor do ombro não melhora. Somos todos assim, tá? Somos todos assim. A gente tem que ter alguém para tocar e mostrar. Somos todos assim. Ô, gente, vocês não vão me contar, né? O que vocês acharam? Se fez sentido, se não fez? Que triste. Eu vou terminar, né? Ficar arrasada. Então vamos lá. A proposta foi, vou resumir, já que vocês não vão me contar, né? Ai, que bom que tocou, Manu. Obrigada. Que bom que tem alguém aí me ouvindo. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Que bom que eu estou reconhecida, né? Assim que a gente fala. Ó, a nossa proposta foi descobrir os segredos das mulheres que estão realmente bem consigo. Vocês descobriram os segredos? Me fala. Agora eu estou perguntando sim ou não. Vocês descobriram os segredos? Vocês aprenderam práticas que vão alinhar toda essa história, cabeça, mente e alma, para conseguir ficar bem com vocês? Vocês aprenderam algo com essa live? Para vocês conseguirem ficar melhor com vocês? Então eu vou pontuar, já que vocês não querem. Foi ótimo, pode continuar. Que bom, Camila. Vou pontuar. O que você aprendeu com essa live? Escreve assim uma palavra, uma frase. O que que te impactou? O que que você aprendeu? Alguma? Escreve aí. Escreve uma palavra, o que que você aprendeu, qual o pilar te chamou mais atenção, ou quais os pilares te chamaram mais atenção. Conta aí para mim. O que que vocês mais aprenderam, quais os pilares. É, é, Conta, realmente importante para mim.
Olhar para o que tenho hoje. Exatamente, muito bom. Eu perdi, estava sem internet, mas com certeza foi ótimo. Mas do pouco que você ouviu, Beth, o que que te chamou a atenção? Acolher o que me chama. Acolher é o que mais me chama. E acolher é o primeiro passo. Deixa eu coisar aqui para primeiro. Acolher é extremamente desafiador. Tem uma moça mineira que ela faz uns vídeos bem interessantes. E ela pega uma colher e ela fala sobre acolher. E a colher que acolhe, que pega. E ela faz um poema entre a colher e o acolher, que é tão lindo. Se eu achar, eu vou repostar para vocês. Ter meus princípios claros. Isso é importante. Importante. Uma boa forma. Ontem eu estava vendo umas coisas que eu fiquei muito chocada, mas uma forma da gente saber os nossos princípios é ver a relatividade deles. Porque princípio não é relativo. Cuidar de mim para poder cuidar do outro, amor próprio, exatamente. Aí eu printo fazendo essas caras, eu saio igual as doida nos prints. Ai, gente, fiquei feliz. Fiquei feliz. Eu não sei se a Raquel continuou aqui, saiu. Vou deixar os stories. A live não fica salva. Mas quinta-feira que vem vocês podem convidar mais mulheres, mais pessoas para estarem aqui. Vou deixar a caixinha lá, vocês coloquem sugestão. Sugestão do que você quer tratar, do que você quer melhorar, como acolher, como buscar seus princípios claros, como cuidar mais de você, como olhar mais para o que eu tenho. Posso abrir um parênteses, Elida? Olhar mais para o que eu tenho. É porque essa também é um tema que abre muita coisa. Que eu sempre oriento a gente a fazer o diário da gratidão e coisa e tal. Por que que às vezes é tão difícil olhar para o que tem? Porque às vezes olhar para a falta ou para a dor esconde ainda alguma coisa que precisa ser vista. Faz um movimento consciente de olhar para onde você está olhando. Tá bom, eu vou olhar e para e olha, sabe? Respira, faz tudo o que você sabe. Passado isso, começa a reconhecer o que tem. É um movimento bem curativo e que vai te trazer muitos insights e muitas clarezas. Certo? Então, ó, até quinta-feira que vem, coloquem temas. Eu vou falar também muito dos sintomas da ansiedade recentemente e das reprogramações. Então, vou voltando aqui lentamente. Vocês estão vendo que o ritmo está bem lento, né? Mas eu vou voltar. E quinta-feira teremos mais live, no mesmo horário, que eu fui ali na votação de vocês do grupo. E é isso. Muito obrigada. Eu espero do fundo do meu coração que essa aula, que essa live tenha agregado alguma coisa na vida de vocês, que faça alguma coisa boa na vida de vocês. Semana que vem estarei de volta. Obrigada, Eleida. Fiquem com Deus. E até semana que vem. Ah, eu vou ver se eu falo nos stories a questão da estrutura da religião. É uma perspectiva interessante. Beijos, boa noite, durmam bem, desliguem todas as telas, durmam em paz. Beijos. Obrigada, gente. Fiquei muito feliz com essa volta.